Fala, socorristas do canal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Socorro da Casa. Hoje o papo é sobre tensão. Tensão AC, tensão DC. O que é isso, né, no nosso universo Socorro da Casa? O que vocês entendem pelo... O que é uma tensão DC, o que é uma tensão AC? Seus eletrodomésticos trabalham com tensão DC, AC. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Ao final do vídeo tem um exercíciozinho para a comunidade, né? Uma pegadinha, né? A gente vai mostrar umas coisas e vocês comentam o que pode ser lá. Então, dá uma conferida no vídeo. Gostando desse tipo de vídeo, deixa aí seu joinha, compartilha e se inscreva no canal. Roda o vídeo. Fala, socorristas do canal. O papo é hoje sobre tensão DC e tensão AC, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Tensão DC é a corrente contínua. É aquela tensão que você encontra nas pilhas, baterias, né? Que é comumente usada em elétricos portáteis. E dentro de circuitos, quando há a conversão dele para corrente contínua. Então o que acontece? Um circuito, ele entra a tensão alternada, que é a da rede elétrica, né? A tensão alternada é aquela que vem da tomada, da rede elétrica. Então é 127, 220, varia de acordo com a região de vocês. E a tensão contínua é aquela que é transformada da alternada para contínua, ou que você encontra em pilhas. Tá aí tudo bem? Então, na prática, um exemplo disso são os carregadores de celular. Isso aqui é um carregador, não é o de celular. Ele entra a tensão AC, que é a alternada da sua rede elétrica, converte ela para a tensão contínua, que é para carregar a bateria do celular. Então entra AC e sai DC. Tudo bem? Então, trocou, rebaixou a tensão, né? Que tinha entrado 220, que é o exemplo daqui, e saiu 5 volts aqui. Tá? Isso para alimentar uma bateria de celular. No caso da tensão alternada, os eletrodomésticos trabalham com ela diretamente. Então são os motores, as válvulas, as bombas, né? Os atuadores, seja o que for. Aqui o exemplo disso. Esse aqui é um motorzinho parecido, não é igual, com o de micro-ondas. Então, quando você alimenta esse motorzinho com tensão AC, vou botar aqui, ó, AC, ele trabalha. Está até andando aí, ó, tá vivo, está trabalhando, tá vendo? Então, ele está sendo alimentado com 220. A tensão DC, ela que rebaixa, ela tem polaridade. Na AC não tem polaridade, porque a corrente é alternada, fica alternando o sentido dos elétrons aqui. Na contínua, ela tem polaridade. Então, o preto geralmente o preto representa o negativo e o vermelho o positivo. Isso aqui é uma bombinha de um aparelho qualquer, que trabalha com tensão contínua. Então vamos aqui, ó, positivo no positivo da bombinha. Aqui o negativo da bombinha está sendo representado pelo fio verde. Eu vou colocar o preto. E apesar dessa bombinha trabalhar com 12, ela vai virar com 5 volts. Ela consegue virar com 5 volts, como se fosse uma pilha fraca. E aí você liga... Trabalhou. Na corrente contínua, na tensão contínua, em alguns casos, você inverter a polaridade, você pode queimar o produto que você está usando. Ou, em alguns casos, você só vai inverter o giro, no caso de motores. Se o motor gira para a direita, se você inverter, ele vai girar para a esquerda. Mas você corre o risco de queimar o elétron. Nos instrumentos de medição, ele tem
a diferença aqui, ó, tensão alternada, tensão contínua. Né? Você não deve medir um pelo outro, porque aí vai dar problema. Tudo bem? Então, se eu quero medir a tensão alternada do motorzinho, eu vou colocar em tensão alternada, vou colocar o multímetro, as pontas de prova não tem lado. Deixa eu ver se eu consigo encostar. Ah, beleza, consigo encostar. Então, não tem lado. E quando eu energizar de novo o motorzinho, ele está funcionando e está me dando a tensão da minha rede. Beleza? Geralmente é 220 e 240, está dando 238, está dentro do esperado. Tudo bem? Se eu quiser fazer essa mesma leitura com aquele carregador, né, eu vou trocar a tensão para contínua na escala aproximada da tensão da minha fonte. Então minha fonte é 5 volts, eu vou colocar numa escala de 20. E aqui é interessante que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar invertido para vocês verem o que acontece com a leitura do multímetro. Eu acho que vocês estão vendo, né? Eu espero. Então está ligada a fonte, ó. Não dá choque. 5 volts não dá choque. Então o preto seria com preto. Eu vou colocar com o vermelho. E o vermelho eu coloquei com o preto. Ah lá. Apareceu um sinal invertido aqui, ó, de negativo. Então está dando menos 5 volts, né? Porque as pontas estão invertidas. Se eu trocar, botar o preto com o preto, colocar o vermelho com o vermelho, sumiu o sinal. Então aqui realmente é o positivo, aqui realmente é o negativo. Deu para entender essa diferençazinha quando você está medindo a tensão contínua? Na alternada você não pode fazer isso que eu estou fazendo não, de colocar a mão, senão você vai tomar um choque. Beleza? Renato, posso ligar essa peça aqui numa tensão alternada? Não. Renato, eu posso ligar esse motorzinho numa tensão contínua? Também não. Não foram projetados para isso. Tá? Outra dúvida que é legal a gente falar é sobre ligar uma tensão com uma outra tensão. O que é isso? O motorzinho aqui é 220, está aqui identificado na etiqueta dele. Renato, o que acontece se eu ligar esse motorzinho em 110? Não vai funcionar, vai ficar muito fraco e não vai ter força para girar. Beleza? Mas Renato, se eu tenho um motorzinho 110, o que acontece se eu ligar ele em 220? Vai queimar, porque é o dobro da tensão que ele pode suportar. Então, ele queima. Em alguns casos vai fazer assim, pof, estoura na sua frente. Hein? Beleza? E nessa bombinha aqui, Renato, que é contínua, ela trabalha com 12. Você botou 5, funcionou. Sim, funcionou, mais fraco. O que aconteceria se eu colocasse ela instalada no seu equipamento com 5 volts? Ela trabalha com 12. Está arriscado que com o peso do trabalho ela não conseguir funcionar, porque ela está muito fraca. Como se fosse uma pilha fraca mesmo, entendeu? Então ele de repente não conseguiria virar para fazer a vazão de 4 litros por minuto, que é a vazão de água que essa bombinha tem. E Renato, se eu colocasse 24 volts nessa bombinha, sendo ela trabalhando 12, ela vai queimar. Também é a mesma coisa. Trabalha acima da capacidade, da carga dela, ela vai queimar. Beleza? Então o papo hoje é sobre tensão contínua e alternada. Algumas diferenças. Em máquinas, muita gente pergunta assim também. Renato, eu tenho uma placa bivolt. O que é uma placa bivolt? Eu vou pegar e já volto. Agora a gente está falando das placas, né? As placas eletrônicas de máquina, elas trabalham com tensão contínua e alternada. Aí você fala assim, como isso, Renato? Na placa eletrônica, ela entra a tensão da sua rede elétrica, tensão alternada. E ela alimenta os componentes com tensão alternada, ou seja, entra alternado, sai alternado. Entra alternado e sai alternado. Mas o circuito eletrônico da máquina trabalha com tensão contínua. Aquela tensão de pilha, né?
trabalha com tensão contínua. E como é que funciona isso? Entra a tensão alternada, passa pelos componentes que fazem a conversão dessa tensão para contínua, para alimentar o circuito da máquina, alimentar todo esse circuito eletrônico da máquina. Parte desse circuito ainda trabalha com tensão alternada, é como se fossem umas chaves, né? Fecha uma porta, abre outra, fecha uma porta, abre outra, para alimentar os componentes da lavadora. Motor para um lado, motor para o outro. Essas saídas são sempre alternadas. Então, parte do circuito ele é alternado e parte do circuito é contínuo. Entendeu? Então, o que acontece às vezes é que o circuito que controla isso queima e aí a placa morre. Não faz nada, não acende, tudo aí vai. Pode morrer porque foi uma falha de algum componente e danificou a peça que faz a conversão. Essa placa bivolt, ela faz a troca de tensão de 220 para 110, né, com um jumper. Tem um jumperzinho que você corta para trocar a tensão. Ele fechado, ele é 110, ele aberto, ele é 220, se eu não me engano é isso. Mas aqui tem a identificação, aqui eu não estou enxergando. Então aqui tem um jumperzinho, nesse modelo de placa, que você corta para fazer essa troca de tensão. Se você ligar errado, esse aqui está configurado para 110, e você ligou em 220, essa placa tem uma proteção, e ela vai bipar, vai avisar que tem alguma coisa errada com relação a isso. Nessa placa. Nesse modelinho de placa, já é o contrário. Essa troca de tensão de 110 para 220, ela é automática. Ou seja, entra a tensão alternada aqui, sai a tensão alternada para os componentes, mas a carga que entra, seja 110 ou 220, o circuito consegue identificar e fazer a conversão. Então, vou dar um exemplo. Digamos que essa placa trabalha toda ela com 12 volts. Entra 110, converte aqui para 12 volts. Digamos que ela trabalhe com 220. Entra 220, ela converte e continua mandando os 12 volts aqui. Então, essa aqui tu não tem jumper, não tem nada. Ela faz a troca automática dentro do próprio circuito. E no próprio circuito, como eu falei, ela tem a parte que trabalha com a tensão alternada. Você pode ver que as trilhas da tensão alternada, como tem carga, elas são reforçadas. Tá vendo? Nessa placa. E na parte contínua, que é equivalente à pilha, as trilhas são normais, não tem esse reforço todo como tem na tensão alternada. Beleza? Papo rápido sobre tensão alternada e tensão contínua. Agora eu vou perguntar, vamos fazer uma perguntinha para os universitários. Agora que a gente falou de um monte de abobrinha aqui sobre tensão contínua e tensão alternada, a gente vai brincar com vocês. E tem uma pegadinha aqui. Eu vou falar o nome da peça e vocês vão me dizer se ela trabalha com tensão alternada ou tensão contínua. Deu para entender? Então vamos lá. Válvula de entrada de água de uma lavadora qualquer. Não precisa especificar qual é a lavadora. Trabalha com tensão contínua ou tensão alternada. Não precisa nem me dizer se é X volts ou Y volts. Só quero dizer assim, é tensão contínua ou é tensão alternada? Válvula de entrada de água. Beleza? LED, diodo emissor de luz. Aquelas luzinhas que acendem nos painéis de micro-ondas, lavadora, seja lá o que for. Então, é uma luzinha. É tensão contínua ou é tensão alternada? O motorzinho do nosso exercício. Isso aqui é um motorzinho, vamos dizer que esse motorzinho é de micro-ondas, para ficar mais fácil para identificar. Tensão contínua ou tensão alternada? Temos três. Isso aqui é um termofusível. Trabalha muito em cafeteira. É tensão contínua ou é tensão alternada? Muito cuidado com a resposta, hein? Porque, dependendo da resposta, pode ser uma pegadinha. E o último, chave de tampa, chave de porta, né? Trabalha com tensão contínua ou tensão alternada? Que tensão que ela trabalha, gente? Deixa aí nos seus comentários. E aí a gente pode falar nisso na live domingo.
Beleza? Domingo a gente pode bater um papo sobre isso.